Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha família foi passar o Natal na casa da minha avó, no interior. Minha vontade, claro, era de ter ido também. Mas por conta do serviço, tive de ficar por aqui mesmo. Na verdade, trabalhei até a véspera. E no intervalo, conversando com a minha amiga ali da loja, comentei com ela que o pessoal de casa tinha viajado, que ia passar o Natal sozinha. Nem ceia ia fazer. Aí ela falou: nossa, sério? Puxa, sozinho no Natal? Coisa triste. Você não quer passar lá em casa? Capaz, Dani. Imagina, não quero atrapalhar. Ceia de Natal é pra gente passar com a família. Mas vai ter um monte de gente lá em casa, Silvana. Cada ano, a gente faz a ceia na casa de um parente. E dessa vez, vai ser lá em casa. Aliás, vai rolar até um amigo secreto. Você não tá afim? Olha, eu realmente não queria atrapalhar. Agora, por outro lado, também não queria passar a ceia de Natal sozinha, né? Até porque ela tinha razão. Coisa triste. E como a Dani ficou insistindo, no final acabei aceitando. Ela, inclusive, disse que poderíamos passar em casa antes para eu poder tomar um banho, trocar de roupa, pegar algumas coisas pessoais, né? Como escova de dente, desodorante. Assim, poderia até dormir na casa dela. E ainda falou: puxa, pena que não vai dar para você participar do amigo secreto, viu? É que já fizeram um sorteio, aí não tem jeito, né? Segundo minha amiga, 2 tias dela e um tio iam passar o Natal na sua casa também. Todos, é claro, com suas respectivas famílias. Depois que chegamos, lembro que eu fui recebida muito bem por todo mundo. Sua mãe era um doce de pessoa, sabe, não sabia o que fazia para me agradar. Conheci a família toda, os parentes, todo mundo muito simpático. Mas entre todos, teve um que chamou um pouco mais a minha atenção. Seu nome, Helder. Ele era o irmão da Dani. Quando ela nos apresentou, olha, rolou uma troca de olhares tão intensa. Depois, ela me contou que ele não estava namorando ninguém. Estava na pista, como se diz. A gente conversou um pouco. Ele me fez algumas perguntas. Olha, que simpatia de pessoa. Aliás, não só simpático, mas bonito também. Não vou mentir. Fiquei interessada nele. E pelo modo como me olhava, acho que ele também deve ter ficado interessado. Na hora da revelação do amigo secreto, fiquei ela do lado só acompanhando, né? A troca dos presentes. Teve uma hora que eu desviei os olhos assim na direção do Helder e ele estava olhando fixamente para mim. Quando viu que eu olhei, sorriu. Naquela hora, senti uma coisa tão gostosa, como se fosse assim, sei lá, uma espécie de pressentimento. Parecia que alguma coisa muito importante estava para acontecer. Sabe aquele clima de paquera que fica entre a gente, assim, quando... Olha, há tempo que eu não sentia nada parecido. Depois que fizeram a troca dos presentes, notei que ele deu uma sumida. Fiquei procurando por ele com o olhar, mas simplesmente não o vi. Pensei que tivesse ido até o quarto, então, sei lá, saído para fazer alguma coisa na rua, e fiquei ali só observando. Até que pelas tantas ele chegou assim do meu lado, sem que eu percebesse. Cheguei a levar um susto, porque ele chegou assim do meu lado e eu, perdido nos meus pensamentos, né? Não estava esperando. Ele encostou assim no meu braço e falou assim com aquela voz: tudo bem? Nossa, que emoção. Notei que ele estava com uma das mãos segurando o meu braço, mas a outra mão estava para trás do corpo, me olhando com aquele sorriso. Bom, já que você não ganhou nenhum presente, eu fui providenciar um para você. Ele falou aquilo e mostrou finalmente a mão que estava nas costas. E por meu encanto, para minha surpresa,
estava segurando um botão de rosa. Ó, isso aqui é pra você. Acabei de colher ali no jardim. Olha, aquele gesto me deixou tão emocionado. Foi, eu sei, um gesto simples, mas ao mesmo tempo tão bonito, tão cheio de significado. Toda encabulada, peguei a flor da sua mão, agradeci. Ele ficou olhando para mim, até que falou: nossa, você é tão linda. Por que a Dani demorou tanto para te apresentar? Bom, se eu já estava encabulado, imagine depois daquele elogio, né? Fiquei ali segurando aquela flor, aquele botãozinho. E ele olhando para mim, puxando um assunto atrás do outro. Depois serviu uma bebida para nós e me chamou para a gente tomar lá fora. Já imaginando qual era a sua intenção, aceitei. Ficamos ali perto do portão, só nós dois, sob aquela atmosfera. Até que o imaginável e inevitável, naquelas alturas, aconteceu. Repito, eu já sabia. Na verdade, estava esperando. Ele se aproximou, então me deu um beijo. Claro que eu correspondi, até porque era tudo que eu mais queria naquele momento. O fato é que a gente ficou ali naquele portão, curtindo aquele momento, trocando um beijo atrás do outro, até que a Dani veio nos chamar. Já que iam servir a ceia. Olha, me senti encantada por esse rapaz de saída e de um jeito como não me sentia há muito, mas muito tempo. Foi o melhor Natal de toda a minha vida. Quem diria, né? Eu que estava com intenção de passar o Natal sozinho. Apesar de termos nos conhecido há poucas horas, a sensação que me deu era de que a gente já se conhecia há anos, quem sabe até décadas da vida toda. Ele era tão carinhoso, sabe, tão atencioso. No fim, acabei dormindo ali na casa da minha amiga. E aproveitamos eu e ele para aproveitar cada segundo para ficar junto. Passava das 3 horas da manhã, quando fui até o quarto da Dani. E mesmo assim, custei para pegar no sono. Fiquei ali pensando no Helder, lembrando de tudo que tinha rolado entre nós naquela noite, que eu já estava considerando uma noite abençoada. Olha, nossa conexão foi perfeita. No dia seguinte, quer dizer, naquele dia já, né? Acabei almoçando ali também. Aliás, quase todas as pessoas que estavam ali na ceia vieram também para o almoço. E depois, como eu precisava ir embora, o Helder se ofereceu para me levar em casa. Chegamos e eu perguntei se ele não queria entrar um pouco. Ele me olhou assim meio indeciso. Quis saber se não tinha algum problema. Capaz, lógico que não. Até porque não tinha ninguém em casa, né? Todo mundo viajando para o interior, lá na casa da minha avó. Ele topou. Entramos, fechei a porta e já começamos a trocar carinhos de novo. Será que eu preciso contar como tudo terminou? Sabe, não deu para resistir. Quando me dei conta, já o tinha conduzido lá para o meu quarto e estávamos rolando sobre a cama, um nos braços do outro. Olha, foi tanta paixão e tanta intensidade, como eu tenho certeza raros casais já viveram. Chegamos lá em casa por volta das 4 horas da tarde. E sabe a que horas que ele foi se despedir para ir embora? Quase 1h da manhã. A gente não parou de se amar um segundo sequer. Sabe quando você conhece a pessoa e sente que dali para diante tudo vai mudar, vai ser diferente? Eu fiquei simplesmente deslumbrada, em completo estado de encantamento. Eu nunca tinha conhecido ninguém como ele.
No dia seguinte, na loja, assim que encontrei a Dani, já foi lhe contando tudo, né? Tudo que tinha acontecido entre mim e o seu irmão. Ela comentou: eu vi que ontem ele chegou bem tarde em casa mesmo. E pela tua cara, deve ter sido muito bom, né? Bom, foi simplesmente maravilhoso, Dani. Você quer saber? Eu não consigo tirar o teu irmão do pensamento. Vai ser difícil me concentrar no serviço hoje, sabia? E realmente não foi fácil. E não era exagero meu. Eu realmente não consegui pensar em outra coisa que não fosse nele. Aliás, ele mandou algumas mensagens depois. Diz que também não estava conseguindo me tirar do pensamento. Que queria me ver de novo em seguida. Quem sabe até naquele dia mesmo. E como ele não estava de serviço, quis saber a que horas que eu saía por um intervalo. E falou que ia dar uma passadinha ali, do shopping, para me ver. Eu, sinceramente, não sei se a paixão nasce na gente assim, da noite pro dia, do jeito que aconteceu comigo. Mas uma coisa eu digo sem medo de errar. Se ainda não estava apaixonado, isso já estava em vias de acontecer. Quando a gente se encontrou depois, meu coração bateu tão forte que parecia até que explodir. Além de ter ido me ver na hora do almoço, ele falou que depois ia me buscar no fim do expediente para me levar em casa. E como meus pais já tinham voltado do interior, ele achou melhor dessa vez não entrar. Mas ficamos namorando ali no carro, diante do portão de casa, um monte de tempo. No dia seguinte, quando me encontrei com a minha amiga na loja, ela veio me dizer: Silvana, não é só você que está encantada não, viu? Você sabe que o Helder não para de falar em você o tempo todo? Ele perguntou tanta coisa da tua vida, de você. Mas o que ele quer saber? Já contei praticamente minha vida toda para ele. Sabe um monte de coisa, né? Tudo. Para resumir, tudo. Sabe como é que é homem apaixonado. Ou não sabe? Olha, eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo. Me fez muito bem saber que ele também estava encantado. Bendita a hora que a minha amiga me chamou para passar o Natal com ela. Eu ia folgar na virada do ano. E para minha alegria, o Helder me convidou para descer a praia com ele. Ele nem precisou repetir o convite para eu já aceitar. A Dani também estaria de folga, mas não quis ir junto com a gente. Falou que não queria atrapalhar o casalzinho. De qualquer maneira, ficamos em Matinhos, na casa de um amigo de trabalho do Helder. Naturalmente que tinha mais pessoas, e foi aquela festa. E foi depois da queima de fogos, a gente ali com os pés na areia, que depois de um beijo apaixonado, ele me olhou bem no fundo dos olhos e falou: quer namorar comigo? Namorar? Assim, pra valer? Você tem certeza? Claro que eu tenho certeza, né? Ele falou aquilo. Ou quem sabe até, sei lá, para me provar, me deu mais um beijo. E eu naturalmente respondi que sim. Que aceitava seu pedido de namoro. Se bem que era só olhar para mim, não precisava nem de resposta, né? E como o pessoal tinha levado espumante para a beira do mar, para ver a queima de fogos, acabamos comemorando com uma taça o começo do nosso namoro. Olha, foram 2 dias mais do que especiais, maravilhosos, simplesmente inesquecíveis. Liguei lá de baixo para Dani, para contar que seu irmão tinha me pedido em namoro, que agora nosso relacionamento era oficial. Ela, claro, ficou super feliz, né, pela gente.
Minha vida mudou. Mas mudou de um jeito que eu não conseguiria imaginar. Desde que o Helder cruzou o caminho da minha vida. Sei lá, tudo ganhou um novo sentido. Uma nova cor. A cada dia que passava, a gente ficava mais apaixonado um pelo outro. Nem de Silvana ele me chamava. Era só amor. Amor pra lá, amor pra cá. Em casa, o pessoal adorou o jeito dele. Até porque viram, né, que ele estava apaixonado. O modo como ele tratava de mim, conversava comigo. Até que perto de completar 8 meses de namoro, num domingo em que eu estava de folga, ele passou em casa para me buscar para agendar uma saída. Ele estava dirigindo. Eu ali do lado, tentando achar uma música bonita ali no rádio. E foi então que aquele cachorro se atravessou na frente do carro. Olha, foi tudo tão rápido. Ele tentou desviar do bichinho, mas não sei direito o que houve. Não sei se ele perdeu o controle do carro. Acabamos batendo num poste de energia. Pensa no barulho, no susto, na pancada. Comigo, com a graça de Deus, não aconteceu nada. Foi mesmo só o susto. Não cheguei a machucar nenhuma parte do corpo, nada. Só que o Helder ficou imóvel ali do meu lado. A cabeça levemente pendida assim, para frente. E eu, embora não tenha machucado, apavorada, olhei para ele e perguntei: Helder, tá tudo bem? Como você tá? Olha para mim. Como não tinha acontecido nada comigo, imaginei que com ele também estivesse tudo bem, até porque a batida não foi assim tão forte. Só que ele não se movia daquela posição. Toquei no seu ombro, chacoalhei, chamei por ele de novo, mas ele continuou imóvel. A cabeça pendida assim para frente, encostada no painel. Foi então que eu percebi que ele tinha batido a cabeça no ouvido lateral. Inclusive, tinha sangue escorrendo. E nessa hora bateu o desespero. Pessoas que viram o acidente já tinham se aproximado do carro, querendo saber se estava tudo bem. E quando falei que meu namorado tinha batido a cabeça, que estava sangrando, alguém deve ter chamado uma ambulância. Olha, foi um momento de desespero. O socorro chegou. Ele foi atendido e levado até o hospital. Nesse meio tempo, liguei pro pai e pra mãe dele para avisar, né, o que tinha acontecido. Liguei também pra Dani, que, claro, também ficou agoniada. Repito, não foi uma batida assim tão forte. Até porque ele não estava correndo muito. Estava numa velocidade assim, bem compatível com a rua, o movimento. Mas infelizmente a pancada foi maior e pior do que podíamos imaginar. Tanto que ele ficou alguns dias em coma, entre a vida e a morte. Foram momentos terríveis, momentos de desespero, de agonia. Quando despertou, ainda ficou um tempo meio fora do ar. E quando tudo indicava que as coisas ficariam bem, que ele iria se recuperar da melhor maneira possível, era a expectativa que todo mundo tinha. As notícias, no entanto, não foram animadoras, porque ele tinha sofrido um trauma na coluna e não estava sentindo os movimentos do pescoço para baixo. Quando conversamos, ele me disse que não sentia o corpo. Pensei até que fosse por causa dos remédios. Mas a verdade é que era por conta do trauma que ele tinha sofrido na coluna. Agora eu fiquei desesperada quando soube. Imagine ele então. Ficou inconsolável, amargurado. Porque, repito,
era mais grave do que a gente poderia supor. Toda a família ficou abalada. Lembro que depois do que aconteceu, numa das conversas que tivemos, abatido ele falou: você não precisa ficar do meu lado, viu, Silvana? Vai viver tua vida, vai ser feliz. Não tem mais nada para te oferecer. Vou ficar entrevado a vida toda. Você não ouviu o médico falando? Olha, eu chorei tanto nesse dia. Porque ele estava tão amargurado. Só que eu disse que eu não tinha intenção nenhuma de sair de perto dele. Eu não tinha mesmo. Que agora é que eu sentia que a gente precisava ficar junto. Um cuidar do outro. Ele, no entanto, talvez por conta da amargura, não concordou. Silvana, não tenta bancar a Madre Teresa comigo, tá? Tem mais nada para te oferecer. Tô entrevado. Não quero ser fardo na vida de ninguém, viu? Quer saber? Teria sido melhor se eu tivesse morrido. Pelo amor de Deus, não fala assim. Que absurdo. Tem nada a ver isso que você está falando. Eu te amo, Helder. Não vou me afastar de você. Será que você não entende que você é a pessoa mais importante para mim? É a razão da minha vida? Ele não queria. Sua mãe também achava que eu devia cuidar de mim. Repito, até a mãe dele. Ela me falou na cara: menina, vai viver a tua vida. A situação agora é diferente. Ela chegou a dizer que eu deveria procurar outra pessoa. Porque a situação do Helder, segundo os médicos, era irreversível. E uma hora ou outra, a opinião dela, eu ia cair em mim e me afastar. E aí seria pior ainda. Então que eu fizesse isso de uma vez por todas. Só que eu não aceitei. Continuei ali firme, inclusive diante da cara feia dela. Tomei uma decisão no final. Saí da loja, pedi a conta, tudo para poder ajudar a cuidar dele assim, com exclusividade. Todo mundo achou loucura. Todo mundo achou que depois eu ia me arrepender. Agora, loucura, pelo menos para mim, seria ter feito o que todo mundo achava que eu devia fazer: me afastar, desistir do nosso amor e cuidar da minha vida. Se fizesse isso, minha vida não teria sentido. Eles não entendiam que ele era a minha vida, a razão da minha alegria. Tanto que, apesar da resistência dele e da família dele toda, principalmente a mãe, no fim acabaram aceitando e respeitando a minha escolha. Até porque eu decidi e não ia voltar atrás. Até que depois de um tempo, vendo que eu realmente não ia jamais me afastar do Helder, até sua mãe acabou concordando que eu me mudasse ali para a casa deles, para o quarto de solteiro do Helder. Tudo para estar com ele durante 24 horas por dia. Foi praticamente um casamento, né? Porque a gente vive praticamente grudado um no outro. Guardadas as devidas diferenças, não tenho dúvida de afirmar que foi um casamento. E olha, apesar do tempo já passado, e apesar de... Não estou aqui para dizer que minha vida é fácil. A nossa vida é fácil. Não é. Claro que não é. Em nenhum momento, no entanto, me arrependi. Tomei a decisão que devia ter tomado mesmo. Demorei muito tempo para conhecer o homem da minha vida. E jamais me afastaria dele. Ou jogaria para escanteio. Até porque, como dizem, né? Eu não falo isso da boca para fora, não. Eu falo porque eu sinto. O amor pode não ser um mar de rosas. Principalmente no nosso caso. Não é feito só de momentos felizes. Sabe, como algumas flores.
por mais lindas e perfumadas que sejam, também têm seus espinhos. Não é a comparação que todo mundo faz? Pois eu acho que quando o amor é de verdade, como o meu é, o nosso é, ele exige renúncias também, escolhas. Porque eu acredito do fundo do meu coração. Amor não é só beijinho e abraço, não. Quem ama, cuida, protege. Quem ama, nem mesmo nos piores momentos. É assim que eu entendo o amor. Jamais vira as costas para o ser amado. Não desiste jamais da outra pessoa. Pode acontecer o que acontecer. O importante é estar junto. Do jeito que eu vou estar junto do ladinho do meu marido. Até quando a morte nos separar.